Boa noite, boa tarde, bom dia! Sejam bem-vindos a mais um podcast Juntos na Mesa. Estamos aqui para mais um episódio para abençoar a sua vida, abençoar a vida da sua família. Bem-vindo, Vini, bem-vindo, Cauê. Tamo junto. Uma honra estar aqui com vocês nessa mesa mais uma vez. Tenho certeza, para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo, com certeza vai ser um episódio que vai te edificar muito. Porque hoje a gente tem um convidado muito especial. Um convidado de honra. Ilustre. Convidado ilustre. Eu deixo para você, Cauê. Cara, eu sou suspeito de falar. O primeiro convidado ilustre que está aqui é Jesus, mas nós conseguimos ver Jesus através da vida dessa pessoa. Isso é o mais edificante, o mais gratificante. Então, gostaria de chamar à mesa para estar compartilhando suas experiências, seu testemunho, o que Jesus tem feito na sua vida e como é ser pastor. O nosso querido pastor Daniel, da Comunidade Evangélica Senhor dos Exércitos. Pastor, se junte conosco à mesa, por gentileza. Seja bem-vindo à mesa, pastor. Salve de palmas pro pastor. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, né? Pelos elogios. Mas o principal é que Cristo seja glorificado aqui. Nós só fazemos aquilo que agrada ao nosso Deus, né? Então, agradeço a Deus por essa oportunidade e por vocês estarem desenvolvendo esse trabalho. Que Deus continue abençoando e suprindo em toda a necessidade de vocês para que isso realmente possa continuar e fazer aquilo que Deus tem preparado para isso. Amém. Glória a Deus. Jesus. Glória a Deus. Como o Cauê bem comentou, nosso convidado aqui ilustre, além do pastor, é Jesus. Então, é Ele quem conduz tudo isso aqui. Então, tudo que nós fazemos é para honrar e glorificar o nome dEle, o nome que está acima de todo nome, sobre todo nome, e que Jesus possa falar ao teu coração através desse episódio. Já convido você aí a compartilhar esse vídeo, deixa um like, ativa o sininho para receber as notificações. Toda terça-feira, 8 horas da noite, a gente tem um episódio inédito para você. Também estamos lá no Instagram, @Juntos na Mesa, no Facebook, Spotify, né, Cauê? Não tem Vini, não tem desculpa para não escutar. Não tem então, desculpa. compartilhe, leve isso adiante para que a gente possa chegar em mais lugares e expandir esse reino. Compartilha, que é muito importante. O seu compartilhamento vai chegar onde nós não podemos chegar. A nossa voz, esse vídeo vai chegar lá. Mas nós, como pessoa física, a gente não consegue chegar em determinados lugares. Mas o vídeo, mais a gravação do Spotify, mais o Reels do Instagram, mais o corte que tem no YouTube, ele pode chegar em lugares onde nós não podemos chegar. Então compartilhe. O seu compartilhamento é muito importante e que Jesus possa te abençoar e abençoar a vida de outra pessoa que você esteja compartilhando. Então, de repente, uma pessoa gostaria de ouvir uma palavra, ou está precisando de ouvir uma palavra, e de repente esse podcast pode falar ao coração dela. E esse é o intuito. É isso aí, compartilha, porque seu compartilhamento é muito importante. Sim, amém. Glória a Deus. Bom, recadinhos dados, Vini, quer falar? Não, é uma honra ter aqui, né, meu avô, meu pastor, minha referência, né? Eu falo muito para dar, falo assim, eu olho pro meu pai, eu vejo o vô, eu olho pro vô, eu vejo meu pai, porque os dois têm um coração assim incrível, duas pessoas tementes a Deus que, cara, vivem de fato para Cristo, não se importam com o que tem, com o que faz, né? E acabam vivendo para Cristo. Vou deixar vocês continuar aqui, eu vou resolver um probleminha técnico aqui já. Tá bom? Maravilha. Bom, pastor, queria aproveitar aqui enquanto o Vini vai vendo o que aconteceu aí com a nossa transmissão. O senhor pode fazer uma oração para a gente começar aqui? Sim, perfeitamente. Amém. Vamos lá, então. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, por esse momento precioso em volta dessa mesa, Pai. Assim como também o Senhor Jesus reuniu com seus apóstolos em torno da mesa e ali estabeleceu aquilo que nós chamamos de Santa Ceia, ou seja, a última ceia dele com seus apóstolos, para que também essa mesa possa ser importante na sua vida, que aquilo que for falado aqui, aquilo que for abordado aqui, seja edificante para você e você possa desfrutar desse momento tão precioso nós também, porque estamos recebendo de Deus aqui. É o que nós colocamos diante de Ti, agradecendo em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pronto. Vini, pronto. Num piscar de olhos, as coisas se resolveram. É isso aí. Bom, pastor, agora vou deixar a palavra com o Cauê, para ele te fazer uma pergunta-chave
né? Só recapitulando o que não foi gravado, para as pessoas poderem entender, a primeira pessoa que orou por isso e a primeira pessoa que nos abençoou colocando diante de Deus foi o pastor e a Leila. Eu comentei com ele, falei, pastor, preciso ir na sua casa. Não, pode vir. E aí foi engraçado, eu não falei, e Deus é muito bom que... Não gravou na hora que a gente falou, mas a Leila pegou e fez uma oração, falou assim, Deus, hoje eu tô tão cansado, tão chateada com algumas coisas, se for problema que não venha ninguém na minha casa hoje. E aí eu liguei e falei assim, tia Leila, eu posso ir aí porque eu preciso conversar e tudo mais, mas não é problema, a gente quer ir pra gente compartilhar algumas coisas, algumas opiniões. E aí ela pegou e falou assim, cara, ó como Deus é fantástico. E aí depois de tudo ela pegou e falou assim, nós estávamos precisando ouvir o que vocês falaram. Então, olha como Deus tem um tratar maravilhoso. E aí, quando nós falamos ao pastor, nós temos esse projeto, nós temos esse projeto, nós temos esse projeto, nós temos o projeto de fazer um podcast, e aí depois ele orou e falou assim, Deus, que seja tudo conforme o teu querer e a tua vontade. Que seja feita a tua vontade na vida deles e que tudo venha a dar certo. E hoje é onde nós estamos. A estrutura não é das 1000 maravilhas. Nós não temos o melhor áudio, nós não temos o melhor vídeo, mas nós temos o principal, que é Jesus. E automaticamente, quando ele está no lugar, as coisas se transformam. Sim. Glória a Deus. E esse é o principal, entendeu? Nós estamos tentando fazer o melhor para chegar o melhor até você, para chegar o melhor até sua casa. Um dia nós vamos ter o melhor, mas nós já temos o melhor, que é Jesus. Amém. Amém. Esse é o principal. Então, a pergunta que eu queria falar, eu queria só enfatizar isso, porque foi as primeiras pessoas que oraram por isso, e hoje nós estamos aqui. Ou seja, tem muitas pessoas que falam que a oração ela não sobe até Deus, mas como que a oração não sobe se nós estamos aqui, nós somos frutos de oração. Glória a Deus. É isso. Nós somos frutos de oração. Amém. Então nós estamos aqui para testificar e para testemunhar que nós somos frutos de oração. Amém. Então esse podcast é fruto de oração. Amém. Então a pergunta que eu queria fazer é a pergunta que eu fiz para o Vini, a pergunta que eu fiz para o Rafa, a pergunta que eu fiz para todos os convidados. O que é mesa para o senhor? O que é ter um tempo de mesa? O que é estar à mesa? A visão da mesa que o senhor acha com relação à Bíblia, com relação à parte terrena? O que o senhor tem? O que o senhor entende como mesa? O que é ter um tempo de mesa para o senhor? Ok. Eu sou de outra geração. Com meus 73 anos, já passei um bom pedaço. Tá jovem. Eu ia dar uns 50, tá? Eu sou da época que se sentava à mesa para comer. Então, eu cresci numa casa onde 6 irmãos, né, se sentavam em torno da mesa todos os dias para se alimentar. Papai, mamãe e meus irmãos, todos em torno da mesa. E ali nós desfrutávamos das bênçãos do Senhor, do suprimento do Senhor na mesa, na nossa casa, com alegria, né? Meu pai evangélico, minha mãe não seguia muito bem aquilo que o papai abraçou, mas sempre ensinando a gente nos caminhos do Senhor. E uma das coisas que o papai sempre estabeleceu na mesa é que a mesa era lugar de comunhão e de alegria. Ele não permitia discutir futebol, ele não permitia discutir política. No momento da mesa era para comer com alegria entre os filhos. E isso eu aprendi e cresci com isso, né? E também na minha casa, com meus filhos, eu procurei praticar isso, procurei trazer isso, né, para a minha vida. Meus filhos também cresceram sentados em torno da mesa. E eu vejo a mesa da seguinte forma: a mesa é o local de reunião, é o local de comunhão, é o local de solução. Numa indústria, numa empresa, né? A mesa é onde se reúne para se tratar dos assuntos concernentes à empresa, né? Onde os diretores se reúnem para tomar decisões, então é em torno da mesa, né? Na família, a mesa é a união da família. Quer dizer, quando o casal e os filhos estão sentados à mesa, ali eles estão agindo como casal, agindo como família, né? Então, a mesa é muito importante. E o próprio Senhor Jesus deu para a gente exemplos disso, né? Ele sentava sempre à mesa, sentou à mesa lá com Zaqueu, sentou à mesa com os discípulos. Então, sempre Jesus estava sentando à mesa, né? E isso é importante,
Porque a mesa é a comunhão, a mesa é o momento de você desfrutar das bênçãos de Deus, né? Então, realmente a mesa é algo muito importante na vida das pessoas. Hoje nós estamos perdendo isso. Hoje as famílias estão dispersas, estão cada um correndo para um lado, se falando pelo celular, né? Fazendo lives não, como é que chama? Videochamada? Chamada de vídeo para poder um olhar para o outro, né? Mas eu sou de outra época, eu sou da época que a gente sentava e olhava olho no olho, né? E conversava e se abraçava, e o amor florescia no nosso meio. Então isso é muito importante, a gente resgatar esse princípio da mesa na vida das pessoas. Sim, que legal. Foi legal, pastor, você ter trazido um exemplo de mesa no âmbito empresarial, né? Eu lembro durante a pandemia, o pessoal na empresa, né? Então a gente se reunia ali por lives, né, para fazer reunião. E o pessoal até brincava, gente, abre a câmera, deixa a gente ver. Porque faltava o quê? Esse contato, né? Olho no olho, ver expressão. Uma coisa é estar escutando a tua voz, outra coisa é estar te olhando no olho, né? Vendo como você está reagindo às coisas que eu falo, né? Então, esse tempo de reunir, né, para decidir alguma coisa faz diferença. Você tá olhando para a pessoa, tá compartilhando a mesma. Muito legal isso que o senhor trouxe. É verdade. Muito legal. E sobre o que ele falou, eu sou muito assim... Eu sou novo, mas ao mesmo tempo eu sou velho nesse quesito. O pessoal da minha igreja sabe, eu sou péssimo com WhatsApp, eu sou péssimo com mensagem, e eu gosto disso. Olho no olho, de conversar pessoalmente, de abraçar. Toque, né? Exatamente. Quando a pessoa fala assim, Vinícius, eu preciso falar com você. Cara, precisa ser agora por mensagem? Dá pra você esperar me ver? Eu vou correndo aí, a gente vai e conversa pessoalmente. Vamos tomar um sorvete? Eu sou desses. Eu detesto conversar pelo WhatsApp. Converso, porque às vezes é necessário, não tem pra onde fugir. Mas a minha preferência é sempre isso, o contato humano, sabe? Essa conexão com o seu próximo ali, né? Porque, eu acho assim que por mensagem as pessoas entendem o que quer, falam o que quer. Pessoalmente é outra coisa, você consegue se sensibilizar com a pessoa, né? Pra mim, então assim, eu sou novo, mas eu tenho esse espírito de... Tamo junto. Não é só você não, porque Deus uniu no mesmo propósito. Porque, cara, eu gosto de conversar, tanto é que no tempo que eu fiquei sem trabalhar, eu ia para a igreja para visitar o pastor e muitas vezes a gente acabava não fazendo nada porque a gente ficava conversando. O pastor ficava contando algumas histórias, o pastor ficava contando algumas coisas que acontecia na sua adolescência ou quando ele era da outra denominação onde ele aceitou Jesus. Então, cara, eu gosto disso. Cara, isso daqui é um mal necessário. Sim. O celular é um mal necessário, mas isso não troca o você ter olhar no olho e você olhar que você está enxergando dentro da alma da pessoa e falar assim, mano, realmente a pessoa está prestando atenção em mim. Hoje você vai conversar com a pessoa, não, tô te ouvindo. Oi? Você ouviu o que eu falei? E acaba não respondendo, nem direito a pessoa que está digitando, nem a pessoa que tá falando. E aí a pessoa vai fazer o quê? Ela vai colocar aqui, não, eu entendi. Aí a pessoa que vai responder, não, mas você entendeu o quê? Sendo que ela tinha que falar entender para você. Então é isso, as pessoas, tipo, tá andando no celular na rua e tá pegando e aí a pessoa não desvia de você pessoa porque a pessoa está mais envolvida no mundo virtual do que no mundo real. É verdade. Então, o tempo de mesa da pessoa está sendo um tempo de mesa virtual e não real. É forte isso, né? É muito forte. Eu tomei uma posição de não ter um celular, não usar um celular. Quer dizer, eu passei isso para minha esposa, então ela que cuida da parte de comunicação. É a minha ministra de comunicações. Terceirizou. Né? Porque, exatamente por isso, porque eu sou mais do abraço, eu sou mais de estar junto, eu sou mais de estar tocando um no outro. Né? Eu cresci assim, eu sou assim. Tive alguns problemas na minha vida com isso, né? Que as pessoas às vezes não entendem isso. Confundem, né? Mas, com todo o respeito, eu sempre tratei as pessoas com todo o respeito, mas para mim é no abraço. Não tem esse assim negócio também de ficar distante, não, de dar a mão. Teve uma situação que assim, o vô sabe, eu chego na casa do vô, eu cumprimento ele com um beijo no rosto, com um abraço, né? Mas é isso. Uma vez eu fiz isso, um tio meu e ele não era evangélico e assim, a gente teve esse costume na nossa família toda, então eles também gostam disso. Quando você não faz, eles te cobram, né? Cadê a benção do tio, beijo no rosto e tal? Beijava no rosto. Pessoas de fora, você beija seu tio no rosto? Como assim? E daí? Qual o problema? Você não faz isso? Não, isso daí é coisa...
Deu, meu, olha, isso é respeito, isso é amor. Isso você tá mostrando um respeito, uma consideração, sabe? Um carinho pela pessoa que você tá abraçando, que você tá beijando no rosto ali, sabe? Sim. Então eu tenho esse costume, vou, sabe? Eu chego, eu abraço, beijo no rosto, né? Falou, eu vou, a manifestação amo, de amor é exatamente isso. É o respeito, é fazer aquilo com respeito. O problema é que o mundo perdeu o respeito. É verdade. Né? Então, hoje, quando um beija o outro, já não beija por amor, ele beija por interesse, ele beija levando para outra conotação. É verdade. Né? Mas quando o coração é sincero diante de Deus, né, e você dá um ósculo santo no seu irmão, né, isso não tem erro nenhum. Aliás, isso é bíblico. Sim, né? Sim. Saudai uns aos outros com ósculo santo. Sim. Né? Então, eu tive uma vez um episódio de um presbítero que eu tinha esse costume, né? Eu sempre tive de beijar todo mundo, beijava as irmãs, beijava os irmãos, né? E um dia ele falou para mim, isso é muito chato, isso é muito feio. Eu falei, por quê? Não, esse negócio de ficar beijando. Eu falei, cara, peguei ele e beijei. Ele ficou muito bravo comigo. Mas depois a gente se tornou grandes amigos, né? Então, eu acho que essas coisas primeiro, o que a gente tem que entender que as coisas têm que ser feitas de forma correta. Se não for feita de forma correta, é pecado. Sim. Tudo que é feito, por melhor que seja, se não for feito correto, é pecado. Né? E as pessoas pecam por não fazerem aquilo que é lícito corretamente. Então, eu sempre vi isso, né? Sempre agi dentro disso. Né? Você ter a liberdade, mas a liberdade com respeito, a liberdade realmente dentro da palavra de Deus. Sim. Né? Amém. Pastor, a gente queria aproveitar esse momento agora de fazer uma pergunta. Como o senhor conheceu Jesus? Como que foi esse encontro com ele? Né? E aí já pode puxar um gancho, a partir do momento que o senhor conheceu Jesus, como foi, assim, em resumo, a sua trajetória como cristão? Até chegar no pastor. Bom, como que eu conheci Jesus? Eu nasci num lar onde Jesus era a pessoa mais importante. O foco era Jesus. Apesar de, até os 18 anos, eu bati cabeça, né? Porque a gente não dava muito ouvido, né? Aquilo que a gente aprendia. Isso é um dos problemas do jovem, né? Não dar ouvido aos mais velhos. Acham que os mais velhos estão ultrapassados. Então, tanto eu quanto meus irmãos, a gente realmente foi entender aquilo que papai pregava, né? Já na idade mais avançada, né? Então, eu vivi até os 18 anos praticamente no mundo, participava de carnaval, de tudo que a vida podia oferecer, né? De errado e de certo também, né? E papai às vezes nos dava umas correções, né? E na época correção era correção, não é só palavras. Mas aprendendo, a gente levava a coisa dessa forma, né? E com 18 anos, praticamente aos 17 anos, no final dos 17 anos, eu saí da minha cidadezinha lá no interior do Espírito Santo, Alegre, né? Cidade chamada Alegre. Então, por isso eu sou alegre, não tenho como. Nasci em Alegre, andei no Espírito Santo, entendeu? Então não tem como não ser alegre. Então, quando eu vim na minha trajetória, né, vim para o Rio de Janeiro, fiquei no Rio 1 ano, tinha intenção de fazer faculdade de arquitetura, só alguns sonhos de jovem, que no fim não se concretizaram, e acabei parando em São Paulo. Acabei vindo parar em São Paulo, né, por algumas circunstâncias, algumas razões que aconteceram lá no Rio de Janeiro, e eu vim para São Paulo. E aqui eu conheci a minha esposa, a Leila, e através dela é que eu fui para a igreja. Então, eu conheci ela numa festinha de aniversário, que eu entrei de penetra, né? Mas a partir dali, logo no dia seguinte, o aniversário foi num sábado à noite, no dia seguinte, domingo, eu já fui com ela para a igreja. E nunca mais saí. E ali eu fui conhecendo Jesus, quer dizer, fui realmente me encontrando com Jesus, né? Fui batizado, logo 6 meses depois que eu estava na igreja,
né? Me dediquei, caí de cabeça na igreja, entrei de cabeça na igreja, né? Pastor Getúlio de Andrade, saudoso pastor Getúlio de Andrade, e pastor Getúlio foi que me batizou, depois me casou, né? Fez minha cerimônia de casamento, e eu louvo a Deus pela vida do pastor Getúlio. Foi um grande exemplo para mim de servo de Deus, homem dedicado e homem de trabalho, né? O pastor Getúlio levantou várias igrejas aqui no ABC, né? E meu sogro era braço direito dele, presbítero mais antigo da igreja. E eu, logo em seguida, também, ao meu casamento, poucos anos depois, fui eleito presbítero também. E, a partir daí, nós crescemos dentro da Presbiteriana Independente, né, como servo de Deus. Com quanto tempo depois o senhor se converteu? Chegou a presbítero? 2, 3 anos depois. Meu sogro era o presbítero mais velho, então... E a igreja era pequenininha, a igreja tinha poucos membros, né? Então a gente trabalhava bastante, né? Era uma igreja bem pequena. Mas foi uma bênção na minha vida essa igreja, né? E ali nós crescemos, fomos conhecendo a palavra, fomos conhecendo Jesus, fomos desenvolvendo, né, um trabalho com Jesus. São Paulo, fiquei 5 anos fora de São Paulo, 2 anos e meio no Espírito Santo, depois 2 anos e meio na cidade de Peruíbe. E todo esse tempo, a gente sempre procurando desenvolver alguma coisa para o reino. Em Peruíbe, nós tínhamos um restaurante, sentado na mesa do nosso restaurante, né, iniciou ali uma igreja, que hoje é a primeira igreja presbiteriana de Peruíbe, começou na mesa do nosso restaurante. Minha esposa e uma senhora... mesa. Na mesa, exatamente, na mesa. Foi na mesa mesmo, literalmente. A senhora estava comendo uma pizza com a gente lá e começamos a conversar e ela falou, poxa, vamos abrir uma igreja presbiteriana aqui em Peruíbe. Nós frequentávamos em Itanhaém, né? Então era distante, né? E ela já de idade. Aí ela falou, eu tenho um terreninho, vou doar para a gente abrir uma igreja. E abriram. E hoje é uma grande igreja em Peruíbe. Então, essas coisas são coisas que marcam a vida da gente. Sim. Aí, quando nós voltamos para São Bernardo, voltamos para a Presbiteriana, Deus começou a trabalhar a nossa vida, né? Eu e a Leila. A Leila tem uma sensibilidade para com Deus e com o Espírito Santo, que é um negócio fantástico, é um negócio impressionante. E, volta e meia, Deus dá sonhos proféticos para ela. E Deus deu 3 sonhos proféticos para ela, na época. Nós tínhamos voltado de Peruíbe, isso foi mais ou menos em 1990. E aí, deu esses 3 sonhos proféticos para ela, e a gente não entendia direito o que aquilo queria dizer, mas todos os pastores que a gente conversava, e ela passava o sonho, não conseguia interpretar, mas diziam, isso sonho é de Deus, isso aí aguarda que Deus vai dar uma solução. E em determinado momento Deus trouxe uma pessoa que a gente não conhecia, de outra cidade do interior de São Paulo, uma cidade que nunca nós nem pensávamos em conhecer, né? E Deus mostrou para ele aquilo que iria acontecer em São Bernardo do Campo, né? Estava quase 600 quilômetros daqui, né? E, de repente, Deus trouxe ele até a nossa casa e mostrou para ele. E ele teve a interpretação daqueles sonhos e tudo que ele falou é o que nós estamos vivendo hoje. Desde o começo da igreja, né, como aconteceu, né, a nossa saída, a liberação, né, para nós formarmos a comunidade pela presbiteriana, né, tudo isso foi um processo que Deus preparou e trouxe até nós formarmos a comunidade em 1993. Então, em 1993, hoje estamos fazendo 30 anos, né? Então, esse ano vamos completar 30 anos. Então, foram 30 anos de experiência com o Senhor, né? E você falou que foram 30 anos de experiência com o Senhor, mas qual foi a experiência mais marcante para você dentro desses 30 anos? Aquela assim que quando você lembra até hoje, você fica... Pergunta difícil. Pergunta difícil. Porque a gente sabe, em 30 anos, ainda mais conhecendo você, toda a sua sinceridade, todo o seu coração, esse coração que você tem, você viveu muitas experiências com Deus, mas qual é aquela que quando você lembra, você fica assim, uau, essa... Foi o fato de Deus levantar a comunidade, quando foi a revelação da comunidade para nós, a revelação de que Deus iria nos dar um ministério, né, para a gente desenvolver, porque nós estávamos passando por uma fase
assim, bem complicada na nossa vida financeira, né? Eu estava desempregado e passando por algumas dificuldades, e Deus estava nos abençoando, sempre nos abençoou, nunca deixou faltar nada na nossa casa, graças à bondade dele, né? A fidelidade dele. E meu filho Daniel, na época ainda jovenzinho, né? Adolescente, praticamente entrando na fase de jovem, ele teve uma crise existencial e Deus mostrou para esse pastor lá de Jaú, né? Cidade do interior, perto de Bauru, que eu não conheço, Jaú, mas Deus mostrou para esse pastor lá, né? No momento que eles estavam orando no monte, mostrou a minha casa para ele e mostrou o meu filho e o quarto dele. E isso foi algo que me impactou, né? E aí depois Deus trouxe ele até São Bernardo, e aí ele passou para nós tudo aquilo que Deus iria fazer. Então esse momento para mim foi o momento mais impactante da minha vida, porque nós éramos de base presbiteriana, né? Renovados pelo movimento de renovação pentecostal, né? Cremos nos dons, manifestamos os dons, graças a Deus a gente sempre liberou, né, os dons na igreja, e Deus nos usou muitas vezes para operar nos dons, mas nós estamos ali na presbiteriana ainda lutando com as dificuldades de implantar uma nova visão na igreja. E, de repente, Deus chega e fala, olha, vocês vão, eu tenho algo especial para vocês vão iniciar algo novo, né? E aquilo foi muito impactante. E, a partir dali, a nossa vida girou em torno da comunidade, em torno disso, né? Começamos numa casinha, eram 30 e poucos jovens, 32 jovens, mais uns 3 adultos, né? Esses adultos foram dando o suporte para os jovens que foram crescendo e desenvolvendo, e alguns anos depois nós estávamos com a igreja já bem desenvolvida, bem estruturada, e a partir daí Deus foi fazendo, ao ponto que nós chegamos hoje onde nós estamos, com o nosso patrimônio já consolidado, né, com a igreja já paga, coisa que a gente nem imaginava, com uma igreja pequena, conseguir um patrimônio que nós conseguimos, né? Foi Deus que nos deu. E no lugar que tremendo, que está localizado, tudo, da exatamente, forma que foi, fantástico. Surreal. Dentro disso tem um momento que eu quero contar. Então, Isso eu não posso deixar de Fica contar. à vontade. Põe na mesa aí, pastor. Põe na mesa. Estamos aqui para isso. Isso eu creio que pode abençoar muitos pastores por aí. Quando nós estávamos com a igreja passando por uma fase difícil, havia saído assim algumas famílias que davam bom suporte para a igreja na época, e a gente estava assim meio preocupado, né, com o sustento da obra. De repente Deus mostrou para nós que nós iríamos mudar de lugar. Nós estávamos num prédio, 2 andares, com a igreja lá, né? Era o segundo e terceiro andar de um prédio, e Deus falou para a gente que nós íamos sair dali, que ele já tinha um lugar preparado. E, a partir daí, passamos a orar para Deus mostrar esse lugar. E Deus mostrou para a Leila, para minha esposa. E um dia nós estávamos passando na frente do lugar, e ela falou, aqui é o lugar que Deus me mostrou em sonho que nós vamos vir. E eu fui olhar, e realmente aquilo que ela tinha visto no sonho era aquilo que estava ali. Aí nós fomos atrás do proprietário, né, para efetivar aquilo. E passou e tal, conversamos com ele, ele ficou de ligar para a gente, passou 1 ano sem a gente se comunicar. E eu ficava muito incomodado com isso. E um dia voltei lá no local, e aí falei para uma pessoa que me atendeu lá, falou, olha, eu preciso falar com o dono dessa área aqui. Aí ela falou, é o japonês, seu Ikeda. Eu falei, exatamente, eu preciso falar com ele. Ele vai estar aqui esses dias aí para receber o aluguel. Aí nós fomos, no dia que ele ia receber o aluguel, ela me ligou, né, e eu fui lá conversar com ele. E aí eu falei para ele, não, agora nós temos que conversar, então vamos encerrar a conversa aqui, né? Aí conversamos e definimos que ele ia alugar para nós o espaço, né, que a minha esposa tinha visto em sonho.
tinha uma transportadora no local, a transportadora estava mudando para uma outra área vizinha, que era dele também, e a área que ele alugou para nós era a área que ficou livre porque a transportadora estava mudando naquele momento. Se fosse um ano antes, nós íamos ter que esperar, porque a transportadora estava lá. Então, Deus preparou exatamente o momento certo para que a gente pudesse chegar ali naquele momento. E aí, mudamos para lá, alugamos, né? Um aluguel que, para nós, era muito difícil de pagar, mas que Deus foi provendo e nós fomos pagando e fomos aplicando o dinheiro na obra, fazendo a construção necessária, a reforma necessária. E eu tinha um acordo com o Ikeda, que é o seguinte: o senhor pode fazer o que o senhor quiser aí, só não me pede dinheiro. O que o senhor quiser fazer, o senhor faz, desde que eu não ponha dinheiro. Eu falei, tá bom, nós vamos fazer para nós, não é para você. Então eu vou fazer para nós. O dia que eu sair, fica para você, se a gente sair daqui. Não, mas vocês vão comprar isso aí. Eu falei, bom, se Deus permitir, nós vamos comprar. Eu já estava profetizando, já. Então, passaram-se alguns anos e nós estamos ali pagando o aluguel, né? E aplicando, nós reformamos todo o local, nós construímos tudo que nós precisávamos para a igreja operar ali, funcionar ali. E aí um dia ele chegou para mim e falou, preciso vender terreno. Interessa para vocês? Eu falei, me interessa, só não tenho dinheiro. Mas eu tenho vontade de comprar. O principal é a vontade. Precisamos conversar isso, né? Porque comprar tem que comprar com dinheiro. Falei, tá bom, então o que você quer? Ele falou, olha, eu quero 400 mil reais pela área. Falei, tá bom, vou passar para a minha diretoria, vou conversar, vamos ver o que nós podemos fazer. E aí reuni, né, o pessoal da diretoria da igreja e eu coloquei para eles, o Ikeda quer vender o terreno, quer vender a área. Só que ele está pedindo 400 mil. Então, eu quero colocar para vocês a possibilidade da gente fazer uma contraoferta ou fazer uma proposta de pagamento, né? E se ele aceitar, tudo bem. Se não, a gente muda para outro lugar. E aí eu falei para eles, nós temos duas alternativas. Uma é nós consultarmos imobiliário e saber o valor real dessa área, né? E em cima disso a gente pode fazer uma contraproposta para ele. Outra que eu proponho é nós irmos para casa, cada um para sua casa, e de lá a gente liga, ora e liga e dá um valor. O valor que Deus colocar no seu coração passa para a gente fazer a média e ofertar e oferecer para ele. Aí fizeram isso, né, toparam essa proposta e foram para casa e passaram o valor 367 mil reais. Aí, ainda é quebrado ainda, 367. 367 mil reais. Aí eu chamei o proprietário da área, o seu Ikeda, e falei para ele, falei, olha, eu reuni minha diretoria, fiz assim, 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 então nós fomos, oramos, tal, e a proposta que Deus nos deu para te oferecer é 367 mil reais. Aí ele olhou para mim e falou, poxa, 367 mil. Falei, e outra coisa, eu não vou te pagar isso à vista. Ele falou, não, eu preciso 100 mil agora. Se vocês tiverem 100 mil, 10 mil agora, se vocês tiverem 10 mil para dar, a gente conversa. Falei, então tá bom, 10 mil nós temos, nós levantamos. Agora, o restante nós vamos ter que parcelar. Ele falou, não, sem problema. Aí, né, oferecemos para ele 10 mil à vista e 10 mil anuais, completando esses 300 quebrado dos 300 mil, né? E o restante, 300 mil, seriam em 100 parcelas. Isso é uma coisa de louco, né? Coisa de um maluco, não era para ele aceitar. Sim. Aí ele falou, mas por que você está oferecendo isso? E por que não 400, como eu pedi? Eu falei, porque nós oramos, colocamos diante de Deus, e essa aqui é a proposta que Deus colocou no nosso coração para te oferecer. Se você aceitar, nós fechamos o negócio. Se você não aceitar, nós encerramos aqui e vamos procurar um outro lugar para morar. Ele era cristão, pastor? Ele era cristão? Não. 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 Então imagina a cabeça dele, né? Ouvindo tudo isso. Exatamente. Isso é que eu pensei, né? Ele japonês. Ele foi ofertado o terreno para comprar ligado ao depois budismo, aquele negócio todo, né? Aí eu falei, bom, ele não vai aceitar, mas enfim, né? Aí eu cheguei e falei, falei, isso aí foi o que Deus ofereceu para você, né?
Caso contrário, se você não aceitar, nós não vamos negociar. Porque, como a palavra de Deus, eu não negocio. Ou você aceita, ou nós vamos mudar. Aí ele olhou para mim e falou, foi Deus mesmo que mandou vocês falarem isso? Eu falei, com certeza, Ikeda, com certeza. Nós buscamos em Deus e foi isso que Deus mandou te oferecer. Ele falou, e você acha que eu sou louco de não aceitar? Está fechado. Então, ímpio. Isso é algo tremendo. Ele era ímpio, ele não era crente, era alcoólatra mesmo, inveterado. A esposa dele muitas vezes me procurou, pastor, fala com Ikeda para largar de bebida. Eu falei, já tentei. Mas não tinha jeito, ele era uma bebida álcool. E hoje falecido, né? Mas graças a Deus nós conseguimos pagar tudo isso e hoje nós já estamos com a posse praticamente liberada da nossa área. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso é um mover de Deus, né? Sem dúvida. Só comprova, acho que tudo que foi profetizado sobre a vida de vocês desde o princípio. Porque eu acredito assim que nesses 30 anos geraram dúvidas, né? Se realmente era isso. Porque eu falo isso porque como nós estamos iniciando uma obra, estamos 3 anos e meio agora, né? E no começo eu teve dúvidas também. Poxa, será que realmente era de Deus? Será que eu não fui precipitado, agido por impulso? Né? Acredito que deve ter passado isso e ver tudo isso realmente mostra que vocês simplesmente só estavam obedecendo a Deus, né? Que não era algo que era tipo, foi porque eu quis. Não, foi porque Deus mandou, né? Amém, glória a Deus. Com relação a isso que você falou, Vinícius, realmente a gente às vezes passa por momentos assim, mas eu sou assim, da gente seguir, né, aquilo que Deus coloca como meta para nós, né? Eu não sou a favor daquele negócio da força do pensamento positivo, chegar diante do espelho e falar, eu sou vencedor, eu sou vencedor, eu sou vencedor. Para mim é balela, né? Uhum. Mas eu acho que a gente tem coisas que a gente precisa firmar diante de Deus e não arredar pé, né? Quando Deus trouxe o servo de Deus dele, que veio falar sobre a comunidade, teve um momento que a gente estava orando, foram alguns dias, né? De contato, de orações, de vigílias, inclusive, que a gente passava às vezes noite orando, mas teve um momento que ele falou assim, Deus manda perguntar para você se ele pode contar com você. E eu falei para ele assim, Senhor, eu e minha casa te serviremos. E aí ele perguntou pela segunda vez, Deus manda perguntar pela segunda vez. Eu falei, eu e minha casa te serviremos. E aí ele perguntou pela terceira vez, e eu disse, eu e minha casa te serviremos, Senhor. Isso é algo que me move até hoje, né? Uma das coisas que, naquele momento, foi a oração de Abacuque. Ainda que não haja vaca no curral, ainda que a oliveira minta, eu vou continuar a te servir. Então, eu acho que nós, na vida cristã, na carreira cristã, nós temos que tomar certas posições e não arredar pé, porque o diabo tenta, né? E o próprio Deus permite que a gente seja provado. Sim. Então, quando a gente não arreda pé, quando a gente não volta atrás, quando a gente não põe em dúvida, né? Coisas se encaixam e a gente segue em frente, né? Então, complicado, né? Porque no romantismo, a oração de Abacuque, né? Mas na prática ela é muito difícil. Ela é muito difícil. Quando eu me lembro muito assim da história de Jó, né? Exatamente. Passou, né? Exatamente. Assim, se pegasse assim qualquer um, não, ia ser igual a mulher dele falou, né? Amaldiçoa esse teu Deus e morre, né? Que olha a situação que você está. Exatamente. Então, eu vejo também como exemplo o Jó. Porque Jó não sabia o que ia acontecer. A gente fala assim, mas nós conhecemos a história, nós sabemos o princípio, o meio e o fim. E Deus permitiu. Nós sabemos que Deus abençoou em dobro. Sim. Mas será que ele sabia que ia ser abençoado em dobro? Uhum. Será que ele sabia que tudo aquilo ia passar? Talvez não. Com certeza não.
mas a fidelidade dele a Deus não permitiu que ele pecasse com seus lábios. Sim. Então, nós temos que tomar também essa posição, ou seja, não pecar com a nossa boca, independente do que aconteça, né? Independente do que aconteça. É verdade. Aí, pastor, assim, além desse testemunho do ministério, tem uma pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor, sobre o Espírito Santo. A gente até tem participado ali, ido aos cultos de quinta-feira, né? Tem Estamos sido estudando feito sobre o Espírito o Santo. estudo do Espírito Santo tem sido uma bênção, né? O Espírito Santo, ele continua se movendo? Sem dúvida. Existem correntes que dizem que o Espírito Santo operou nos apóstolos, mas não está operando hoje. Isso é um grande engano, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Né? O mundo espiritual, eu sempre procuro ensinar isso, o mundo material está intrínseco no mundo espiritual. Né? O mundo espiritual contém o mundo material. Né? E o mundo espiritual é eterno, o mundo material teve início, né? E vai ter fim. Né? Então, quando nós pensamos no Espírito Santo, quando Jesus enviou o Espírito Santo, porque o Espírito Santo atuou, toda a história do homem, o Espírito Santo atuou. Né? Só que ele atuava e se retirava. Ele atuava em determinadas pessoas para fazer a obra e depois se retirava. Né? Quem que moveu Noé? Não foi o Espírito Santo? Se não fosse o Espírito Santo mover Noé, Noé não teria construído a arca. Ele era doido, ele construía uma arca numa época que não tinha chovido ainda, não sabia nem o que iria acontecer. Né? Então, o Espírito Santo vinha, operava e saía. Abraão, a mesma coisa. O que tocou no coração de Abraão foi o Espírito Santo. Né? Se não fosse o Espírito Santo tocar no coração de Abraão, Abraão não deixaria a sua família, o conforto da sua família, a segurança da sua família, para ir para um local, porque entendeu que Deus iria abençoá-lo. Né? Então, essas coisas, nós temos que entender que quando Deus faz, ele faz completo, ele não faz pela metade. E assim como o Espírito Santo foi dado à igreja por Jesus, né? Foi outorgado à igreja por Jesus, e ele habita hoje no crente, todo aquele que crê no Senhor Jesus e é batizado, esse recebe o Espírito Santo, né? E o Espírito Santo passa a viver na vida dele, no coração dele, na alma, no espírito dele. Ele atua hoje da mesma forma que sempre atuou. O problema é que nós criamos barreiras, o problema é que nós criamos dúvida, o problema é que nós brecamos e seguramos a ação do Espírito Santo. Né? Ou entendemos o Espírito Santo da forma que também não é. Muitos acham que o Espírito Santo é dar cambalhota, é para sair correndo, é pular, Isso pode acontecer? Pode. Né? Mas precisamos tomar muito cuidado que não seja da carne, né? Seja realmente do Espírito. Então, aquilo que é do Espírito é do Espírito. Né? E aqueles que têm o Espírito é que praticam essas coisas. Então, eu creio claramente na ação do Espírito Santo hoje. Amém. Até porque eu tenho experiência com isso. Muitas vezes a gente, né, foi usado pelo Espírito Santo para abençoar vidas, para orar por pessoas enfermas serem curadas. Né? Então, a gente sabe que o Espírito Santo atua hoje como sempre atua. Não sei se os meninos têm alguma pergunta para fazer antes. Não pode ir? Posso? Pode fazer. Já que você está falando do Espírito Santo, entrar num assunto relativo, né, sobre o avivamento da igreja hoje. Muitos têm comentado sobre o acontecido lá na universidade, etc. O que o senhor entende sobre o avivamento na igreja, nas nossas vidas? Quando nós falamos sobre o avivamento, né, o que o senhor entende sobre isso? O senhor acha que está próximo um novo avivamento da igreja? Eu quero entender mais o que passa quando você ouve a palavra avivamento. O que você entende sobre, sabe? O que eu entendo sobre avivamento é aquilo que você estuda, né? Você vê na história e você aplica na prática. Em todos os lugares onde aconteceram grandes avivamentos, o avivamento mundial nunca existiu. Nunca aconteceu um avivamento mundial. Sempre o avivamento é local, é sempre um avivamento em determinadas regiões.
quando aconteceu o grande avivamento no país de Gales, né? Praticamente o país de Gales todo se converteu, né? Mas foi o país de Gales. Depois aconteceu outros avivamentos pelo mundo, no movimento Azusa nos Estados Unidos, também foi na Rua Azusa que começou e atingiu a região em volta da região ali do sul da Califórnia, naquela região, e depois expandiu um pouco mais para todo os Estados Unidos, mas não atingiu todo os Estados Unidos. Não foi todo os Estados Unidos que se converteu naquela época, que teve um avivamento, mas foi mais na região sul ali dos Estados Unidos. E, a partir dali também foi que surgiu o movimento pentecostal. Então, depois se expandiu, né, para outros lugares no mundo. E outros avivamentos foram acontecendo. Teve um avivamento na África, teve um avivamento em vários outros países. Alguns anos atrás, uns 20 anos, não mais, uns 30 e pouco, 40, 35 anos atrás, nós estávamos ainda na Presbiteriana e nós ficamos sabendo de um grande avivamento que estava acontecendo na Argentina. Um diácono chamado Anacondia, de repente começou um movimento na Argentina, né? Um movimento de avivamento. Ele sentiu o poder de Deus sobre a vida dele e ele saiu, morava em Buenos Aires, né? E ele foi para a periferia de Buenos Aires com alguns irmãos e começaram um mover que moveu Buenos Aires. Segundo pastores amigos nossos, né, que a gente em contato lá, praticamente metade de Buenos Aires se converteu naquele momento. E as igrejas de Buenos Aires encheram. Então, o avivamento ele começa sempre em um determinado momento, em algum determinado lugar. Não vejo o avivamento como um mover total, um mover global, né? Eu vejo que ele começa em algum lugar e vai crescendo, 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 até o momento que o Espírito Santo segura, né? E aí, a partir daí, a partir do avivamento, as pessoas vivem aquele avivamento ou esquecem daquele avivamento. O país de Gales foi praticamente todo convertido. No entanto, hoje, praticamente estão todo mundo fora do avivamento, né? Mesmo nos Estados Unidos, o avivamento tomou toda a nação americana, boa parte da nação americana, mas hoje já não é a mesma coisa. Hoje os Estados Unidos é a nação que mais heresias surgem e mais igrejas satânicas crescem. É a mesma, com a mesma proporção do avivamento que aconteceu. Então, eu creio que vai haver um grande derramamento no final dos tempos, que é a grande colheita. Sim. Né? Mas isso vai começar em algum lugar e vai começar a pipocar em outros lugares. Então, vai ser um pipocar, né? Aqueles que são fiéis a Deus, aqueles que andam com Deus, vão ser avivados. E outros que vão ser agregados dentro do poder do Espírito Santo. Então, quem vai fazer o avivamento é o Espírito Santo, não somos nós, né? Esse negócio de que se você ficar no monte orando todos os dias, fazer vigília toda semana, isso aí vai trazer avivamento. Se o Espírito Santo quiser, ele faz. Se ele não quiser, você vai só ficar fazendo isso a vida toda e não vai chegar a lugar nenhum. Então, eu creio que o avivamento vem no momento certo em que o Espírito Santo quiser fazer a grande colheita. Nós temos que estar prontos a todo momento, nós temos que estar preparados para ser instrumento de Deus nesse momento. Então, quando o avivamento vier, nós temos que estar sensível para entrar na grande onda, né? Porque o avivamento ele vem em ondas. Então, o crente tem que ser surfista para não perder a onda, né? Então, quando a grande onda surgir, você tem que surfá-la, você tem que entrar nela e chegar na praia, entendeu? Então, é isso que eu creio com relação ao avivamento. Com relação ao avivamento, o senhor acha que o jovem, o adolescente, tem um papel, não digo principal, mas um papel fundamental nisso? O senhor acha que... Fundamental eu não diria. Eu acho importante, né? A preparação da jovem, a criança, até os 12 anos, é formado
o caráter dela é formado, a personalidade dela se manifesta e é formado o caráter nela. A partir dos 12 anos, até mais ou menos 20 anos, ela vai estar se preparando para a vida, né, para a carreira profissional, formação de família, para tudo isso. Então, eu creio que trabalhar as crianças hoje nas igrejas, ter um departamento infantil ativo e com seriedade, que realmente ensine a criança no caminho que deve andar, mostrando a verdade. Isso é função dos pais. Ensine a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Sim. Mas a igreja também tem que colaborar com isso. Né? Os departamentos infantis nas igrejas não devem ser só um local onde as crianças vão para brincar para não atrapalhar o culto, mas deve ser um local de formação. Deve ser um local onde seja levado a sério aquela fase da vida da criança e ela seja ensinada dentro das brincadeiras, dentro da forma que atinge a criança, mas ela sendo preparada para realmente fazer parte desse avivamento. Porque se ela não for preparada lá, ela não vai estar sensível quando ela for adulta. Com relação a isso, o senhor acha que no Ministério Infantil em si, poderia ter uma, não digo liturgia, porque eu acho que liturgia é uma palavra muito forte, mas as crianças têm que ter o seu momento de louvor, seu momento da palavra. Lógico que a criança vai lá também para brincar, porque ela tem amigos que são filhos dos pais que estão ali na igreja, dos outros pais que estão ali na igreja. Mas o seu momento de louvor, o seu momento de adoração, o seu momento da palavra, porque quando ela chega no culto, que é a nave da igreja, que já chega na adolescência e tudo mais, porque hoje a gente vê muitas crianças, quando saem do Ministério Infantil, acabam, vai para e aí fica assim, e aí daqui a pouco quando você vai ver já não está mais frequentando o culto, porque não teve uma base sólida vindo do Ministério Infantil. O senhor acha que muitas vezes acontece isso por conta de não ter não estar desenvolvendo isso na criança? Veja bem, o trabalho do departamento infantil numa igreja é exatamente dar essa base para que a criança, quando passar da fase de adolescente para jovem, sim, ele poder participar dos cultos. Uma coisa que eu tenho me preocupado muito é que o que é culto, né? Nós temos que ensinar o que é culto para a criança, para o jovem e para o adolescente. Porque a maioria das pessoas vão à igreja porque é agradável, porque é legal, porque tem um sonzão, porque, né? É legal a gente curtir lá e tal, né? Mas, na realidade, a reunião dos santos é para cultuar a Deus. Sim. É o culto a Deus, não o culto à pessoa. Não, exato. Não, nós vamos lá porque, poxa, aquela igreja é da hora, né? Então vamos lá, entendeu? Mas você está indo, com que coração você está indo? Está indo lá para se alegrar? Está indo lá para participar da festa? Não, nós vamos lá para adorar a Deus. Agora, a adoração a Deus também não é um negócio ritualístico, pesado, onde as pessoas não podem sorrir, não podem brincar, não podem se alegrar. Não, muito pelo contrário, o nosso Pai é amoroso, o nosso Pai é Pai realmente. Então, quando nós estamos na presença do nosso Pai, a gente brinca, a gente joga travesseiro nele, né? A gente rola com ele na cama, entendeu? Então, o culto ele tem que ser alegre, ele tem que ser festivo, porém, o centro, o propósito tem que ser o culto. Então, isso tem que ser formado no departamento infantil, onde as crianças se sintam bem, onde as crianças participam com alegria, né? E aí, a partir daí, ela aprenda a adorar com alegria o Senhor. Né? A alegria do Senhor é a nossa força, sim, e a nossa força é a alegria do Senhor. Né? Então, temos que fazer isso para que as crianças entendam. Eu acho que o departamento infantil é uma das áreas mais importantes na igreja. Sim, com certeza. Sim. Eu louvo a Deus, graças a Deus, nós temos um departamento infantil, um ministério infantil bem forte, preocupado com isso. Né? Eu sou meio suspeito para falar, né? Porque é a pastora Renata que está lá, né? Esposa do meu filho, o pastor Daniel Filho. Mas a Renata tem feito um trabalho fantástico no departamento infantil, inclusive
levando para fora da igreja, levando para outras igrejas a experiência que ela está aplicando na nossa igreja, né? Então, eu vejo que o departamento infantil é algo que nas igrejas, às vezes, é negligenciado, né? Muitas vezes é negligenciado nas igrejas, mas que é a área muito importante da igreja. Com certeza. Se você não formar bem no departamento infantil, você vai ter jovens fracos depois. Com certeza. Porque na hora que você quiser corrigi-los, já não dá mais. O caráter começa a ser criado ali. Com certeza. Pastor, eu queria fazer uma última pergunta, porque o nosso tempo vai chegando ao fim. Se deixar... Pena, meu! Se deixar... vamos levar esse negócio aqui, poxa! Mas vai ter a parte 2, tá? Vai ter a parte 2. 2 a 3. A 4 até. Eu queria fazer uma pergunta que a gente tem feito para todos os convidados. Então a gente começa com a perguntinha-chave, né? Falando do que é mesa. E a gente falou muito aqui, o senhor contou um pouco da sua história, da sua conversão. Falamos da questão do Espírito Santo, sobre o avivamento, sobre o departamento infantil. E não tem como a gente não falar sobre isso tudo que é o reino, né? Isso é a igreja, então. Como que o senhor enxerga o papel da igreja nos dias de hoje? Como que a igreja tem que estar fundamentada? Como que a igreja tem que estar preparada para enfrentar os dias de hoje? E qual é a importância da igreja no reino espiritual, no geral? Esquecendo placa, falando da igreja de Cristo mesmo. Se nós olharmos para a igreja primitiva, os desafios dela eram o mesmo de hoje, né? Os apóstolos saíram lá da região da Judéia, né? Espalharam pelo mundo, conhecido então, e enfrentaram as mesmas coisas que hoje. O mundo não era convertido, o mundo não era melhor, não era pior, ao contrário, até pior que hoje, né? Mas nós estamos hoje numa situação muito crítica no mundo, talvez pela proximidade da volta de Jesus, né? O príncipe desse século tem atuado de forma muito violenta, né, para ceifar o maior número possível. O tempo dele está acabando, né? Porque ele sabe que o tempo está acabando, né? Ele não sabe a data, né? Ele não sabe a data que Jesus volta, mas ele sabe que o tempo dele está estreitando, está ficando curto, né? Então ele está agindo de uma forma muito, muito cruel e muito violenta. Sim. Eu vejo, por exemplo, hoje nunca vi na minha vida tantos casos de maridos, namorados matando suas parceiras, suas companheiras, né? E se suicidando em seguida. Quer dizer, são coisas que a gente vê que são falta de conhecimento de Deus, falta de andar com Deus, falta de entendimento do que é a vida, né? E o do futuro. Porque as pessoas acham que morreu, vai ser enterrado, vai virar pó e acabou, né? Ou vai num crematório, crema, joga o pó no mar para poder fazer coisa bonita, né? E acabou. Não, nós temos que entender que nós somos espírito, alma e corpo. Sim. O corpo vai ao pó, mas o espírito e a alma vai para Deus, vai para a presença de Deus, vai viver eternamente, vai voltar no novo céu e nova terra com o novo corpo, né? Então, nós vamos ou viver eternamente com Deus, ou viver eternamente fora da presença de Deus com o diabo e os anjos dele lá no Sheol, no inferno. Né? Então, o papel da igreja hoje é o mesmo papel da época apostólica. Pregar o evangelho. Não mudou. Né? Não mudou. Deus não mudou. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então, o papel da igreja hoje continua sendo o mesmo. Pregar o evangelho, né? Alcançar as vidas para Jesus, né? Aqueles que o Espírito Santo tem preparado para ser colhido, colher, fazer aquilo que Jesus mandou, ou seja, ensiná-los no caminho, né? Ensiná-los a guardar os mandamentos de Jesus, ajudá-los na sua nova vida, né? Porque eu sempre bato nisso que quando você aceita Jesus, você não é reformado. Quinta-feira eu falei sobre isso, né? Usei um exemplo até muito interessante que Deus me deu, assim, de relance, né? A vida de um homem é como uma casa onde uma pessoa desleixada mora ali. E aí ela acumula sujeira, deixa aquilo virar uma bagunça,
né? Aquela pessoa acumuladora, tal, que enche a casa de tranqueira e tal, e as paredes tudo mofadas, tudo preta, e vira um caos. E, de repente, entra uma pessoa muito fina, né? Entra uma pessoa de índole fina, né? E compra essa casa e vai morar nessa casa. Aí, o que acontece? Ela começa, primeira coisa, tirar todo o lixo. Depois, ela começa a derrubar paredes, tirar tudo que não presta, e ela não faz apenas uma reforma, ela faz uma transformação. Então, a casa antes era um caos, depois ela é bênção, né? Então, quando nós falamos do papel da igreja, é ajudar a chegar aí, né? É ajudar os novos crentes a entenderem o que é o reino de Deus e como viver no reino de Deus, né? Não adianta a gente querer fazer o que nós queremos, o que nós achamos. Nós temos que fazer aquilo que Deus quer. Sim, sim, aquilo que Deus acha é o melhor. Dentro, acho que a gente vai acabar estendendo um pouquinho, porque era duas perguntas para fazer, mas duas, eu acho que entra tudo dentro disso que o senhor está falando. A primeira é, o senhor acha que hoje estão simplificando o evangelho demais? E dentro disso, por simplificar o evangelho demais, batismo não está acontecendo, milagres não estão acontecendo, a presença de Deus está se tornando uma coisa banalizada? O que o senhor acha sobre isso? Porque ao simplificar o evangelho, não que nós temos que buscar a Deus pelos milagres que Ele vai fazer, mas nós devemos buscar a Deus pelo que Ele é. E automaticamente, quando você busca a Deus pelo que Ele a Bíblia mesmo fala que buscar o reino de Deus, sua justiça, e as demais coisas não serão acrescentadas. Essas demais coisas são milagres, são bênçãos, são livramentos, você vai ver coisas que vão gerar testemunhos. O que o senhor acha sobre isso? E a terceira pergunta eu faço depois que o senhor responder essas duas. Eu não sei, eu discordo de você. Não estão simplificando, ao contrário, estão complicando. Estão complicando, tá vendo? Eu acho que o grande problema da igreja foi complicar o evangelho. Entendeu? Começou muita gente a querer dar direção naquilo que ele simplesmente teria que aplicar. Né? Jesus falou: tome sobre si o meu jugo que é leve, e o meu jugo que é suave e o meu fardo que é leve. Né? Então, viver a vida cristã tem que ser levada com leveza, com suavidade, com tranquilidade. Nós confiamos em Deus, então nós temos que entregar para Deus a nossa vida, nós temos que confiar em Deus, né? E deixar que Deus age na nossa vida na forma como Ele quer. E a igreja às vezes complica, começa a criar normas, começa a criar regras, começa a criar achismos, né? Eu acho que é assim, eu acho que é assado, não tem que ser assim, né? Então o homem começa a meter o dedo, né? E acaba complicando, né? Esses dias eu ouvi uma coisa muito interessante. Um jornalista fala assim: quando o governo mete o dedo em alguma coisa, ele complica. Em vez de melhorar, piora. Entendeu? Então, melhor é não meter o dedo. Entendeu? Deixa rolar. Uma vez eu falei isso. Eu falei: gente, o nosso país ele cresce sozinho. Não precisa ninguém ajudá-lo. É só deixar ele rolar que ele vai crescer sozinho. A igreja é a mesma coisa. A igreja não precisa da ajuda humana, ela precisa da disposição humana de fazer a obra. Sim. Então, o que eu vejo hoje é que está se perdendo a disposição de servir a Deus. Nós servimos mais a nós mesmos, né? Nós damos mais importância à nossa vida material do que à igreja do Senhor Jesus. Os apóstolos largaram tudo, né? Se você vê lá Jesus passando lá na beira do mar da Galileia, lá com Pedro, Tiago, né, João, né? Eles largaram tudo e seguiram Jesus. Tudo bem, hoje a gente fala isso, mas isso foi para aquela época, era para eles, né? Hoje a gente tem que ralar, hoje você tem que pagar aluguel, você tem que pagar comida, você tem que comprar as coisas, você tem que ter isso, tem que ter aquilo, né? São as exigências do mundo atual. Então, sistema, né? Eu creio que Deus vê tudo isso com tranquilidade. Né? Deus sabe disso, Deus sabe que é assim.
Só que o homem se perde nisso. Então ele passa a focar a vida material, né? E esquece da vida espiritual. Sim. Né? Esquece de servir a Deus. E uma frase que é muito interessante, ontem até a gente estava comentando isso em casa, né? Aquele que não serve no reino, não serve para o reino. É forte, hein? Então, é algo para a gente pensar. Né? Então, eu não vejo que está simplificado, eu vejo que está complicado. Né? Complicado demais. O evangelho já é simples. O evangelho é simples. É você falar de Jesus, é você estar no ponto do ônibus ali sentado, de repente você fala de Jesus para a pessoa que está do teu lado, né? É você estar com um folhetinho no bolso e distribuir no ônibus. Isso é coisa do passado, né? Hoje, quando a gente fala do crente andar com um folheto no bolso, o cara fala, então, embora, mas meu. Só que o que acontece? O que eu aprendi sobre evangelismo, eu não sou um grande evangelista, né? Mas participei de vários evangelismos. O panfleto não é o que você vai evangelizar para a pessoa, é uma forma de você conseguir falar para ela. Entendeu? Eu posso te entregar um panfleto, você entrega e ali você começa a falar. Uma forma de abordá-la, né? No panfleto ele vai ter informações que talvez também possa agregar, né, ao evangelismo. Mas o panfleto é uma forma de você conseguir parar ela. Mas é também uma forma de evangelismo. Se você não tiver, vamos dizer assim, característica para, né, ou tiver um pouco de receio de abrir a boca, né, falar daquilo que o teu coração está cheio. O panfleto também às vezes você só entregando um folheto, a pessoa pode pegar aquilo ali. Eu vou contar para vocês uma experiência para encerrar. Pode falar. Há muitos anos atrás, nós decidimos fazer um trabalho que eu convoquei alguns irmãos, algumas pessoas para me ajudarem. E nós desenvolvemos um trabalho com... preparamos mais ou menos 2.000 cartas, e distribuímos no bairro onde nós estávamos. Bairro, na região, tal, né? Então, nós saímos de 2 a 2 com as cartas, colocando nas caixinhas de correio, nos portões, né? Eu desenvolvi uma carta, né, falando de Jesus e da igreja, né? E a gente distribuía isso em vários locais. E, para nossa surpresa, não vimos resultado nenhum naquilo. Poxa, deu trabalho. Foram noites que a gente saía, orava na igreja, ia para lá, distribuía os folhetos. Primeiro nós fizemos um trabalho de orar nas ruas, antes de distribuir os folhetos. Não vimos resultado. Aquilo, até certo ponto, me impactou. Mas aí, tudo bem, passou. Um dia nós estávamos numa reunião, né, de muitas igrejas reunidas num evento, e de repente uma senhora chegou, uma senhora assim, muito fina, né, de um nível cultural muito bom. De repente ela chegou, falou assim: você é o pastor Daniel, da comunidade evangélica Senhor dos Exércitos? Eu falei: sou. Estava eu, minha esposa, eu e a Leila. Aí ela falou assim: eu quero te dar um abraço. Aí minha mulher olhou meio, opa, que negócio é esse aí? Aí ela falou: eu quero te dar um abraço porque eu sou fruto de uma carta que o senhor mandou uma vez. Ela falou: eu morava na rua tal, assim, perto da sua igreja, e eu estava pronta para me suicidar. Estava passando uma crise muito forte no casamento, estava numa situação super complicada e eu estava pronta para me suicidar. E aí, de repente, a empregada pegou a carta, leu e levou para mim. Eu li aquela carta e essa carta tocou no meu coração de uma forma tão profunda que eu procurei uma igreja. Hoje eu estou na Igreja Renascer. Você vê, né, pastor? Há tanto esforço, às vezes, por uma vida, né? Por uma vida. Então, naquele momento, eu entrei em regozijo. Que eu falei: Senhor, valeu a pena. Sempre vale a pena. Sempre vale a pena. Muitas vezes entra no caso de que muitas vezes nós não vamos colher os frutos que nós plantamos. Exatamente. E aí a geração que vai colher é a geração, às vezes, do filho do Vini, do meu filho, do filho do Rafa, às vezes do seu bisneto, tataraneto. E aí você fala assim: nossa, mas o pastor Daniel plantou lá em 2020 uma semente que foi florescer em 2030, um exemplo. E aí você fala:
pô, mas o pastor Daniel agora ele está desfrutando da obra e quem está colhendo é o pastor Daniel Filho, um exemplo. Quem está colhendo é o Gabrielzinho que está tocando na igreja. Quem está colhendo é outra pessoa. Então, muitas vezes nós não vamos colher aquilo que nós estamos plantando. E é igual a semente cai em terra boa. Então, a semente caiu na terra que ela estava propensa a dar frutos. Sim. E foi o fruto que aconteceu dessa mulher que estava com problema no casamento. Tem um versículo bíblico que diz assim: lança o teu pão sobre as águas e muitos dias após o recolherás. Né? Isso aí é algo que é real. Sim. Isso é real. Lança o teu pão sobre as águas. Lança aquilo que você tem no teu coração, né, para as pessoas, que lá na frente você vai ver isso fruto, né, para Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Cauê, mais alguma pergunta pro pastor? Cara, se eu vou puxar aqui, Vamos ficar até meia-noite aqui. Se deixar. Colocar água no feijão aí. Não, mas vai ter a parte 2. vai ter a parte 2. Tem que ter a parte 2. Tem jeito. É porque tem muita coisa para falar Tem ainda, né? muita história. Pastor. O Vini fez uma pergunta difícil, que é uma experiência impactante que ele teve com Deus. Não tá, cara, ele escolheu, acho que a mais... Vamos escolher A inicial ali, inicial. mas tem tantas. Para você que está assistindo, essa conversa foi o resumo do resumo do resumo do resumo da história do Porque quando a pastor. gente vai conversar com o pastor Daniel, a gente fica horas, né? Mais de 3 Exatamente. horas aí fácil. E é muito gratificante, muito bom. Com certeza. Sempre- Pastor, a gente queria agradecer muito a sua presença, agradecer por esse tempo de mesa que nós tivemos com o Senhor. Amém, glória a Deus. Eu fui muito edificado, tenho certeza que o Cauê, Vini aqui, Sensacional. quem está em casa aí, eu tenho certeza que foi muito edificado com tudo que o Senhor trouxe aqui para a nossa mesa. A gente preparou para o Senhor uma lembrança, um welcome gift. Ó, pastor. Puxa, obrigado. Esse presente, ele tem um propósito. Ele tem um propósito, esse presente. Ele tem um propósito. Comenta aí, Cauê. Cara, o propósito desse kit, pastor, é acontecer a mesma coisa que está acontecendo aqui. É ter um tempo de mesa com uma pessoa que ela necessite, com uma pessoa que ela tenha... que Deus colocar no seu coração. Não vou falar da Leila, que a Leila aí não entra Vocês nisso. têm tempo de mesa todos os dias. Vocês né? têm tempo de mesa todo dia que vocês sentam junto, tomam um café, comem ali e tudo mais. Mas eu creio que Deus vai colocar uma pessoa na sua vida para ter um tempo de mesa. E quando Deus colocar, você vai lembrar desse kit. Amém. E aí você vai ter esse Glória tempo a de Deus. mesa com ela. Esse kit é para que você possa abençoar outra pessoa também, tendo tempo ali, contando alguma coisa, alguma experiência de Jesus, ou trazendo alguma palavra de conforto, ou trazendo alguma palavra profética de bênção que Deus irá fazer na vida da pessoa. Esse é o intuito desse kit, para que o senhor tenha um tempo de mesa fantástico na vida de uma pessoa e que ela possa ser abençoada por isso. Então, Amém. que a mesa que nós estamos tendo hoje possa ter na vida de outra pessoa também. Em nome de Jesus. E que essa mesa aqui possa ser compartilhada na vida de mais pessoas também. Glória a Deus. Então, encerrando a minha palavra, né, eu diria o seguinte, a todos os irmãos, pratiquem a mesa. Pratiquem a mesa. Convide pessoas, convide irmãos para estarem indo participar junto com você na mesa, né, desfrutar das bênçãos do Senhor junto. Convide, né? E tenha com você uma coisa que nós aprendemos há muitos anos atrás, né? Não deixa o irmão sair no mesmo dia que ele chegar da tua casa. Então, a norma que nós tínhamos nas visitas, saia depois da meia-noite. Deixa passar o dia. Não deixa o irmão sair no mesmo dia que ele entrou na sua casa. Hospede o seu irmão. Não tenha pressa, né? Não tenha de pressa. despedir. Então, que Deus abençoe a todos. Amém. E realmente me perdoem se eu falei alguma coisa que talvez você não concorde, mas em nome de Jesus a gente está buscando, né, fazer o melhor e que Deus abençoe a sua vida, os seus passos e que você possa crescer sempre na presença de Deus, fazendo a obra de Deus prosperar. Amém. É o que eu oro em nome de Jesus para todos aqueles que estão ouvindo esse podcast, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queria agradecer a todos pela participação, lembrar vocês, recadinhos de sempre, Sim. para compartilhar esse vídeo. Você que foi abençoado por esse novo episódio, manda para o seu vizinho, manda para sua família. Tenho certeza que o Espírito Santo vai tocar os corações com o que o pastor Daniel trouxe aqui, testemunho de vida dele. Sim.
e que você possa ser abençoado. Então, ajuda a gente, compartilha, segue lá no Instagram, @juntos na mesa. Só falando uma coisinha, só para dar um recado, ajudando a questão do pastor. A comunidade evangélica Senhor dos Exércitos, ela está na Avenida Presidente João Café Filho, Isso. número 2206, se eu não me engano. 2209. 2209. Então, pastor... Pastor, dá esse recado. O recado que você quiser dar sobre sua igreja, dias de culto, endereço, sobre o trabalho de vocês, fica à vontade. Pode falar olhando para essa câmera aqui, ó. Ok. A nossa igreja está na Avenida Presidente João Café Filho, 2209, em frente à nova rodoviária de São Bernardo. Nossos cultos são quinta-feira, às 8 horas da noite, né? E domingos, às 18 horas. Sempre no primeiro domingo de cada mês, nós temos o culto na parte da manhã com Santa Ceia e também almoço lá na igreja. Esse depois, almoço, se os irmãos que quiserem esse almoço. nos visitarem, quiserem partilhar conosco lá, será uma bênção. Partilhar a mesa, né, pastor? Estar à mesa lá conosco. Glória a Deus. Antes de finalizar, pastor, a gente tem 5 minutinhos aqui e eu quero fazer uma pergunta-chave final, né? E eu acredito que você vai conseguir responder ela, né? Porque você me respondeu esses dias, você contou esse testemunho que Deus falou no seu coração. Pastor, nós sabemos que o senhor está com câncer no olho, né? Procede isso? É de fato um câncer? Como explica para mim melhor? Sim, é um carcinoma, né, que desenvolveu no meu olho esquerdo e, graças a Deus, é um carcinoma, né, não é um melanoma. Porque o melanoma, ele dá metástase. E Sim. o carcinoma não. O carcinoma, ele é raro a metástase nele. Mas está sendo tratado, nós estamos tratando. Glória a Deus. Eu estou praticamente uns 60 dias já fazendo esse tratamento. Está numa fase final de tratamento, porém sem saber se realmente estou curado. Tá. Só vou estar curado quando Finalizar e tiver... finalizar o tratamento e a gente Sim. fizer a biópsia, né? E ela constatar que não tem mais nenhuma Mas célula. a pergunta que eu quero te fazer é o quê? Como que foi para você e como que está sendo como pastor passar por tudo isso, né? Desde o começo até a experiência que você teve recentemente que você compartilhou com a gente, né? Fala um pouquinho pra gente sobre isso, só pra gente poder finalizar. Para mim é complicado falar sobre isso, porque às vezes eu penso assim, será que eu estou enganando a mim mesmo? Ou será que as pessoas estão vendo aquilo que eu não vejo? Está muito tranquilo, pastor. Graças a Deus, foi um processo muito tranquilo. As pessoas falam, não, essa químio é muito agressiva, essa químio é complicada, esse negócio é muito complicado, vai inflamar, vai doer. E para mim tem sido como pingar água no olho. Ao contrário, ela acalma, né? Ela refrigera o meu olho. Mas está no processo, né? A gente está fazendo, foi feita uma cirurgia, né? Foi tirado grande parte do material. Depois a gente fez uma citologia de impressão, que é uma biópsia, e aí constatou ainda as células, e aí eu tive que fazer uma químio, né? Através de gotículas, né? Para poder eliminar essas células que ficaram. Até agora, a última citologia não mostrou que tinha eliminado totalmente. Então, estamos no aguardo. Fim desse mês, próximo mês, começo do próximo mês, já vou fazer nova citologia e aí vamos ver se está tudo resolvido. Mas meu olho está normal, hoje parou, tirou o vermelhidão e tudo que tinha, e estamos aí. Creio que Deus sabe todas as coisas, e aquilo que tiver que passar, a gente tem que passar, não tem como fugir, né? O que nós temos que fazer é não perder a fé, né? Aquilo que vem sobre nós é permissão de Deus, e nós temos que descansar em Deus e seguir em frente. Essa é a minha condição com relação a isso. Sim. Aproveitar, você que está nos assistindo, deixa assim, importante de estarmos orando pela vida do pastor. Amém. Poder da oração. Sim. A oração ela é eficaz. Sim. Amém. Né? Ela move o coração do Pai.
E eu tenho certeza, eu creio na vontade do Senhor, que ela é boa, perfeita e agradável. E eu tenho certeza que Amém. a palavra do Senhor ela tem o poder para curar, pastor. Em nome de Jesus, Amém. o Senhor Glória será a Deus. 100% curado. Vai ficar com a vista melhor do que era antes. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Queria, para a gente encerrar, Cauê, como você faz parte lá da SESI, queria que você finalizasse essa oração, também orasse pela vida do pastor aqui Amém. com a gente, Amém. e aí a gente encerra nosso episódio. Amém. Amém? Vamos lá. Jesus, nós te agradecemos, Pai. Como nosso coração está grato por este momento, Aleluia. como nosso coração está alegre por este momento, Amém, Pai. como nós estamos felizes, Pai, e como o Teu Espírito Santo, ó Pai amado, é real neste lugar. Aleluia. Como o Teu Espírito Santo, ele nos abraça de uma determinada forma que não tem explicação. Amém. Jesus, eu te agradeço pela presença da vida do pastor aqui, Pai. Senhor amado, por compartilhar esses momentos, por compartilhar essas histórias, Amém. esse testemunho, por compartilhar, ó Pai amado, ó Pai querido, do melhor de Ti na vida dele. Amém, Pai. Pai amado, muito obrigado, Senhor. Senhor amado, nessa hora eu oro a Ti, ó Pai amado, pela saúde dele, Pai. Senhor amado, nós sabemos que tudo, exatamente tudo está em Tuas mãos. Amém. Senhor amado, não cai, ó Pai, uma folha de uma árvore se o Senhor não permitir. Senhor amado, não cresce um fruto se o Senhor não permitir, ó Pai. Aleluia. Senhor amado, não nasce também, ó Pai amado, uma criança se o Senhor não permitir. Senhor amado, mas também não desce ninguém à sepultura se o Senhor não permitir, ó Pai. Senhor amado, ó Pai querido, nós sabemos, ó Pai amado, que essa doença não é, Senhor, para a morte, mas é para a glória do Teu nome, Aleluia. Jesus. Senhor amado, nós sabemos, ó Pai amado, que isso era para que o Teu nome seja glorificado. Nós sabemos que isso, ó Pai amado, era para que, Senhor amado, nós tenhamos uma experiência e que o pastor tenha uma experiência contigo maravilhosa. Amém. E para que através disso pessoas sejam edificadas, pessoas sejam tocadas, pessoas sejam, Senhor amado, transformadas através do testemunho dele. Senhor amado, ó Pai querido, eu te peço, ó Pai amado, que todo esse processo, Senhor, o Senhor possa estar passando junto com ele, que o Teu Espírito Santo venha estar dando refrigério, que o Teu Espírito Santo venha estar acalentando, que toda dor, ó Pai, que todo, Senhor amado, aquilo que o inimigo venha tentar colocar na mente dele venha cair por terra, pois o inimigo não tem poder nenhum, ó Pai, pois nós somos Teus, Senhor, e é o Senhor quem nos guarda. Amém. Senhor amado, muito obrigado, Senhor amado, nos dá um excelente dia para o pastor, um excelente final de semana, Amém. que o Senhor possa guardar, livrar, Senhor amado, que o Senhor possa abençoar a vida da Leila também, Senhor amado, ó Pai querido, que logo mais ela possa estar aqui com a gente também contando experiências fantásticas e maravilhosas. Pai amado, continua conosco, porque ainda queremos mais da Tua presença, Pai. Amém, Pai. Senhor amado, ó Pai querido, é o que eu te peço e te agradeço, Jesus. Amém. Em nome Amém. de Deus. Glória a Amém. Deus. Glória a Deus. Obrigado a todos pela participação. Nos vemos no próximo episódio para estarmos mais uma vez Juntos na mesa. Deus abençoe Deus a abençoe. todos.